Novamente, muito bem-vindos ao programa Queimando Osso. Que legal ter vocês aqui, é uma felicidade imensa poder estar contribuindo com vocês e com a cultura da nossa região. Eu sou o Júlio Marmesquio, sou âncora do programa Queimando Osso da GenTV e hoje eu venho trazer para vocês um prato diferente, os petiscos do Tucho. Os petiscos do Tucho, ele compreende alguns tipos de espetinho, 4 versões diferentes que eu vou mostrar para vocês lá dentro. No dia de hoje, eu quero mostrar para vocês esse prato que tem a composição tanto comercial, a avaliação, quanto familiar. Quando você consegue trazer naquele método dessa forma, você consegue contribuir de uma forma diferente para aproximação familiar. Então o espetinho ele é feito de uma forma rápida, basta um fogo de várias formas como você queira fazer, mas o mais simples de todos é o fogo numa churrasqueirinha baixa com 20 centímetros, fogo forte, 10 a 15 minutinhos você está com a sua refeição, depois do fogo pronto, você está com a refeição quase pronta, certo? Então, a partir de agora, nos acompanhe, a gente vai começar a preparar o fogo lá para a churrasqueira, a partir da lenha e tudo mais, já que vamos fazer um churrasco ao estilo uruguaio. E os uruguaios utilizam como sua fonte de calor a lenha, diferente de nós aqui do Brasil e da Argentina, que utilizamos o foco maior sempre no carvão. Então, vem conosco e acompanhe a confecção da fonte de calor do nosso churrasco de hoje. Essa técnica é diferente, mas ela é bastante comum para o meio da galera que faz churrasco. Então primeiro eu vou reduzir essa lenha que já está cortada nos gravetos menores e daí a gente vai levar para a churrasqueira para começar o nosso fogo. Então, claro, nós temos que ter um machado de boa qualidade, tem que ter um ambiente também adequado para que você consiga fazer gravetos pequenos e finos para que a gente consiga trabalhar, Porque a ideia da estratégia é realmente a gente conseguir ter um método adequado e quanto menor que a gente tiver esses gravetos, mais rápido ele vai fazer o fogo. Claro, vocês não conseguem ver hoje porque estão filmando, mas ela já está de uma maneira bem leve, mostrando que está bem sequinha. Então quando a gente colocar lá, o fogo vai acelerar e vai fazer bem rapidinho, tá? Então agora a gente vai dar uma aceleradinha aí com a câmera, só para vocês verem como que a gente está fazendo aí para fazer esses gravetos do comecinho. Não vai você. Essa é uma churrasqueira funda, Então ela tem aproximadamente 40 centímetros de profundidade até aqui na superfície da borda. Então a gente já colocou, hoje vamos fazer nossas carnes ao estilo uruguaio, que é feito na lenha. Gosto muito de trabalhar com lenha também. Não que não goste do estilo argentino e brasileiro, que é o de utilizar o carvão. Mas eu gosto também de utilizar desse método. A diferença é que eu preciso de pelo menos 1 hora para que se faça com essa lenha, se faça o carvão em brasa viva, para que fique bem legal aí a nossa fonte de calor para cocção. Então vejam bem, a gente já colocou o sapé, a grimpa, para que faça aquela labareda mais forte. Vocês já viram eu cortando todos esses gravetos menores lá fora, e agora a gente vai colocar ele aqui dentro e vai começar o fogo. Então acompanhem aí e vocês vão ver tudo como vai acontecer na prática. Sempre posicionando esses gravetos com alguma irregularidade na posição. Não precisa ser de forma performática, exatamente na mesma posição, um do ladinho do outro, com padrão, porque você precisa que oxigene, O oxigênio é um dos elementos da tríade do fogo, Que é onde eu preciso do material que vai queimar, o combustível e o oxigênio, Para que ele funcione muito bem. Tá bom? Então vamos lá, facilitando um pouquinho nossa vida, novamente com o maçaricozinho, a gente vai botar fogo então agora e ver a coisa acontecer.
Agora, enquanto começa o nosso fogo, eu já vou começar a adicionar as toras um pouco mais grossas, um pouco maiores, já na sequência, e vamos fazendo então o nosso fogo acontecer. Dá uma olhada, acompanha e aguarda, que agora a gente vai fazer os outros preparativos para que a gente possa adicionar a carne nesse fogo aqui. Valeu? Agora lidando com os EPIs, né? Colocando o nosso aparato para não se queimar. Então a gente calça novamente as nossas luvas térmicas para poder mexer nesse fogo. E tá bem quente, gente. Tá no ponto para a gente poder assar esses espetinhos, né? E eu ainda não falei para vocês dos espetinhos. Então vamos colocar nossa grelha de aço inoxidável. É o que ajuda muito, principalmente na higienização. Quando nós falamos em alimentos, né? A grelha de aço inoxidável ela tem uma durabilidade maior e também uma facilidade para higienização, tá? Claro que uma grelha de aço inoxidável ela não vai ficar brilhante a vida toda, né? A gente tem que ter consciência sobre isso. Ela só fica realmente brilhante igual quando você compra, quando você vai polir esse material. Mas durante o percurso de vida dela, se você pegar uma composição desse aço inoxidável de qualidade, você vai ter um material para a vida toda. E a título de exemplo, nós temos o aço inoxidável 304, né? E esse é o ideal para a gente fazer esse tipo de produto, né? Que são as grelhas, os espetos e tudo mais. Então, agora mostrando para vocês os nossos espetinhos, o que a gente vai servir hoje. Nós temos uma versão de um espetinho com xixô de bovino, né? Todo ele fornecido e servido aqui pelo Tuxo da Frigocil. Nós temos um xixo feito com carne de suíno, né, que também é vendido aqui. Todos eles são vendidos com 120 gramas de cada um dos espetinhos, tá? Nós temos o famoso boi ralado de bovino, né? Vocês podem observar aqui prontinho já para a gente poder utilizar lá no fogo. E também o boi ralado de suíno. Olha aqui, ó, também com carne tudo temperadinho. É interessante lembrar, até um dos nossos produtores, o Samuel, ele chama isso aqui de picolé de carne, né? E a gente vai utilizar essa terminologia para ficar mais legal e mais atraente aí na nossa brincadeira. A título de conhecimento histórico, nós precisamos entender que o boi ralado surgiu na cidade de Itaiópolis, onde um senhor, um certo dia, resolveu fazer a mistura de carne, ovo e farinha, e os seus temperos, e grudou no espetinho, no espeto, daquele espeto de pau que é utilizado nas festas de igreja, né? Eu tenho, tem um aqui, ó. Nesse espeto todo mundo conhece, né? Um espeto de pau, e a partir dali surgiu o famoso boi ralado no espeto. Então, agora nós temos um pouquinho do conceito histórico e vamos mostrar para vocês na prática como funciona. Para hoje, não queremos deixar muito comum apenas mostrar para vocês o espetinho e a facilidade como se trabalha com ele. Então a gente vai fazer, também não é um molho comercial, vamos fazer o molho barbecue. Lembrando, barbecue vem do inglês, significa churrasco, mas ele é conhecido como molho barbecue, ok? Então a gente vai fazer um molho barbecue caseiro lá na churrasqueira. Então eu vou pegar uma panela especial, que não tenha cabo plástico, e a gente vai fazer tudo lá dentro, mostrando para vocês que é possível fazer toda uma refeição na churrasqueira. Então acompanhe a partir de agora, eu vou começar a cortar e a compor todos os itens que eu preciso para fazer este molho barbecue. Em primeiro lugar, eu vou começar com os itens que dão maior volume, né? Então falando a respeito da nossa cebola, do nosso alho, onde nesse caso aqui eu preciso cozinhar bem, eu preciso assar bem, para que ele degrade e fique bem macio, né? Porque o molho ele tende a ser mais fluido, mais pastoso, né? E não grosseiro com pedaços, né? Então, diferente dos outros cortes que eu fiz em outros episódios, aqui eu tenho que me policiar para cortar um pouquinho menor para degradar mais rápido esse tamanho, tá? Lembrando que parte dessa composição também vai o molho inglês e o ketchup, açúcar mascavo, o vinagre de maçã, que é bem interessante, pimenta do reino, que não pode faltar, cravo, sal
e a nossa gordura para começar todo esse processo. No caso nosso, vamos utilizar como gordura a banha de suíno aqui da Frigocil. Ok? Então agora vamos fazer o corte das verduras, né, da cebola e do alho, para a gente poder adicionar lá na panela que vai lá para dentro da nossa churrasqueira. Então, como o fogo está muito forte, eu vou esperar um pouquinho para colocar a panela, mas eu já vou deixar prontinho aqui para que vocês possam visualizar que a gente vai adicionar então a nossa gordura, que é o que a gente precisa aí para iniciar o fogo, o nosso molho barbecue, tá? Eu vou dar uma caprichadinha, eu gosto porque como está no fogo bastante forte, a gente não pode deixar que queime, né? Essa cebola e esse alho. Mas agora pelo menos já está prontinho e a gente já pode aí colocar no fogo no momento correto. Enquanto isso, trago para cá então a nossa cebola e a gente vai descascá-la e na sequência vamos então picar ela como a gente realmente precisa, tá? Eu vou aproveitar a oportunidade, como eu não coloquei a panela, já vou colocar direto ali na panela essa cebola picadinha. E a gente ganha um pouquinho de tempo aí nessa brincadeira, né? Vejam, como eu falei antes, aqui nesse caso é importante que eu deixe no menor tamanho possível. Tem gente que tem picador de cebola, tem gente que tem outros tipos de fatiadores. Gente, usa o que você se sentir confortável. Lembre, não existe um padrão. O que existe é que você quer um sabor final adequado e que a maioria das pessoas que esteja contigo gostem e queiram consumir. Por que a maioria? Porque é praticamente impossível tudo que você cozinhar, tudo que você assar, que todo mundo queira e gosta de consumir. Então a gente precisa realmente entender e aceitar que muitas das pessoas não vão gostar de comer o que você faz. E tá tudo certo, né? Mas o importante é que você busque produzir alguma coisa que atenda o maior número de pessoas do teu ciclo, e isso faz com que então a gente aproxime essas pessoas da gente nesses eventos alimentares, gastronômicos, né? Então agora a gente vai rapidinho, vai picar então esta nossa cebola da melhor forma possível. Enquanto isso, nós vamos então dar uma aceleradinha aí no nosso... É difícil, eu sou baixinho, né? Esse balcão é alto, aí para eu conseguir prender bem certinho a cebola é um pouco mais difícil. Mas vamos lá, vamos fazendo o que podemos ao vivo para deixar da melhor forma possível, certo? Desacelerando de novo, vamos então adicionar agora a nossa cebola na panela. Prontinha aqui, agora ela vai para o fogo. Enquanto isso, vocês aguardam com os nossos comerciais. Voltando aos comerciais, então vamos finalizar. Vocês conseguem visualizar lá a cebola caramelizando já lá na churrasqueira. E agora a gente vai partir para o alho, né? Então descascar o nosso alho rapidinho. Enquanto isso ele vai dando aquela caramelizada na cebola. E na sequência a gente adiciona então os dentes de alho na frigideira. Nós utilizamos nesse caso uma frigideira de alumínio, né? Que ela bem tranquilamente, neste caso aqui, pode ser utilizada na churrasqueira, que não vai ter danos quanto ao equipamento, né, que é o que a gente quer, e também um equipamento que seja fácil de higienização, entre outros recursos que nós precisamos quando lidamos com alimentos, principalmente quando a gente vai servir outras pessoas. E quando eu falo no molho barbecue, eu estou falando sobre um produto que realmente eu vou servir
para mais do que uma pessoa ao mesmo tempo, certo? Então temos que ter todo o cuidado. Começando sempre pela higienização das mãos, né? A higienização das mãos, muitos me perguntam, nossa, mas por que quando você está assando carne ou você está cozinhando, você lava tantas vezes as mãos? Eu fiz a vida inteira e nunca precisei fazer isso. Gente, a gente sabe que para muitos não vai acontecer nada, mas quando a gente reduz os riscos, a gente está potencializando, está melhorando essa condição de saúde, né? Então você minimiza qualquer possibilidade de um problema gastroentérico aí na população ou na tua família, que é algo que a gente não quer, ver os familiares doentes também, né? Falo sobre isso até porque nós fazemos eventos sempre para fora e atendemos muitas pessoas e graças ao bom Deus, com essa higienização até hoje não tivemos nenhum problema com toxinfecções ou com infecções gastrointestinais derivadas então de fonte alimentar, né? Então isso é bem importante, é bem interessante a gente saber. Agora finalizando o nosso alho, a gente já vai picar ele e já vai colocar também lá na panela na frigideira para que eu possa finalizar a parte inicial do nosso molho barbecue, ok? Vamos lá. O próximo passo, agora depois do alho, vai ser realmente adicionar o nosso açúcar mascavo, né? Para que serve o açúcar mascavo agora? Se eu colocar só a cebola, ela vai caramelizar? Vai, gente, vai sim, de forma natural. Vão ser aproveitados os carboidratos, os açúcares da própria cebola. No entanto, o molho barbecue, ele já é um molho mais adocicado. Então a presença do açúcar, no caso do mascavo, ele vai potencializar essa ação e deixando esse sabor agridoce nesse molho já bem conhecido. Um molho americano, mas é bem conhecido aqui no Brasil também. Vamos lá? Adicionando então o nosso alho. Eu vou dar mais uma mexidinha e começar a preparar agora o nosso açúcar mascavo para poder adicionar aqui. Olha que bonito que está ficando. Passando por um processo de cocção leve, apesar de que o nosso fogo está bem alto aqui, mas ele não está acelerando nada. Então dá para a gente fazer com bastante calma. O molho barbecue não é um molho rápido de se fazer, né? Ele leva de 30 a 40 minutos. Então você pode fazer, se tiver com muita pressa, pode fazer ele no fogão a lenha, você pode fazer no fogão a gás. Então tudo depende da condição do evento que você está fazendo. No caso nosso, como os espetinhos são carnes rápidas de se assar, então a gente vai conseguir, enquanto está fazendo o molho barbecue, agora a gente coloca esse material para assar e aguardamos então a finalização e servimos ele com molho e vai ficar muito legal, ok? Agora o próximo passo então, adicionar o açúcar mascavo, que faz parte da nossa receita também. Então a gente vai abrir rapidinho aqui. Para a receita que nós estamos fazendo, nós vamos utilizar 2 colheres de açúcar mascavo, tá? Então acompanhem aí na nossa frigideira, que agora a etapa é de caramelização. O açúcar mascavo, ele tem uma vantagem sobre o açúcar branco, né? O açúcar industrial, porque ele dá uma corzinha diferente, além do que ele dá um sabor também diferente. Então por isso que a gente sempre, quando fala nesse tipo de alimento, a gente preconiza pelo açúcar mascavo, né? E agora a partir disso a gente vai esperar a caramelização da nossa cebola e do alho aqui, e aí começamos com a adição dos outros produtos. Olha, vamos lá, esperando caramelizar. Essa é a parte mais gostosa da cozinha, né? É você ver cada passo que você precisa para compor o prato que você escolheu sendo feito e sendo cumprido e funcionando muito bem aí no nosso processo, tá bom? Então a gente vai aguardar um pouquinho. Enquanto a gente aguarda, como o fogo está quente, vamos começar a assar os nossos espetinhos, tá bom? Então nesse caso aqui, eu sempre falo para vocês com muita segurança, o espetinho
é um momento onde você trabalha com muito fogo, com muita temperatura. Então é importante que você utilize de EPIs para que você tenha maior segurança. Do contrário, você realmente pode se queimar. Eu tive algumas experiências ao assar para mais pessoas de que poderia ter sido catastrófico se não tivesse esse tipo de equipamento, porque o fogo realmente está bem quente. Aqui nessa proximidade que eu tô já está bem quente o fogo. Então imagina se eu não conseguir trabalhar. Aparentemente parece que não tem pegado essa luva, mas o que eu preciso dela é apenas conseguir pegar na ponteira do espetinho. Então para mim vai ser suficiente, né? Como eu falei para vocês anteriormente, nós temos alguns tipos de espetinho. Eu vou começar colocando lá no fundo o espetinho de carne de bovino. Nossa, esse sonzinho da grelha quente é magnífico. Na sequência, eu vou colocar o xisto de suíno, espetinho de xisto de suíno. Olha como é que tá ficando essa nossa cebola caramelizada. Tá lindo, hein, Brunão? Aqui eu vou colocar o nosso boi ralado de suíno, prontinho aí. Lembrando que os espetinhos de boi ralado aqui do Tuxo, eles vêm congelados. Então é importante que 1 hora ou 2 antes de você estar assando, conforme a temperatura do dia, você retire do congelador para que ele dê uma degelada. Mas antes disso, você já remova o plástico que mantém a higienização das carnes antes de degelar, tá? Porque senão ele vai ficar macio, ele vai ficar molinho e ele vai perder o formato do espetinho, que é o que você deseja, que é a beleza, é a parte estética do produto final, certo? Então até aqui a gente apresenta essas condições e depois nós vamos servi-los com o molho barbecue, certo? Dá uma olhadinha como é que está ficando a caramelização do nosso molho barbecue para ver o quão delicioso vai ficar essa máquina de sabor. Olha lá! Olha como ele está ficando mais macio já, que é o que a gente precisa. E já na sequência, a gente vai começar a adicionar os outros produtos. Enquanto isso, o espetinho está sendo assado. Lembrando, nós temos outras técnicas que podem ser utilizadas para o espetinho, né? Nós temos as xixeiras, que elas têm uma altura de no máximo 30 centímetros, de 20 a 30 centímetros de fogo, o que facilita muito a forma de você assar. Então o espetinho tem essas vantagens, né? Se você botar na xixeira, fica o espetinho com a ponta para fora, o que não interfere para você na hora de assar, pelo menos interfere menos, a ponto das queimaduras. E outra coisa, a outra metade da xixeira, você pode deixar um pedaço, você recobre com papel alumínio, e é suficiente para você ir armazenando o xisto. Você faz ele, o xisto, o espetinho, ao ponto menos, e quando você armazenar ele permanece quentinho. Você só cobre com uma nova camada de alumínio e mantém ali, que você pode servir às novas pessoas. Então isso fica legal. Diferente daqui, que nós calculamos exatamente por número de pessoas que estão aqui, e cada uma delas vai consumir em média 2 espetinhos. Lembra que eu falei para vocês, cada espetinho tem mais ou menos 120 gramas. Em média, de forma geral, uma pessoa come 2. Uma pessoa que come bem vai comer 4 espetinhos, que vai dar 480 gramas. É bastante. Então, de média, é de 2 a 3 espetinhos por pessoa. Aí você faz o cálculo, quantos adultos, quantas crianças, e consegue calcular com precisão para sobrar muito pouco sobre os espetinhos que você vai adquirir. Certo? Vamos olhar de novo o nosso fogo do molho barbecue, como é que tá ficando? Olha isso aqui. E tem gente que acha que na churrasqueira não dá pra fazer nada. Vocês acham que não mesmo? Claro que dá sim. Olha aqui, prova para vocês, não só nesse episódio como em outros, mostrando para vocês como é possível fazer uma refeição inteira na churrasqueira aí, e que vai ser muito gostoso e muito atrativo para o público. Até porque você vai aproximar toda essa galera aqui em volta desse calorzinho, que não é só humano, mas que é fraterno, e traz vocês aqui juntinho com a gente, tá bom? Aguarda um pouquinho aí que a gente já retorna para adicionar o restante dos componentes do molho barbecue. Vamos dar uma olhada no nosso molho barbecue, como é que tá? Olha aqui, ó. Já está no ponto ideal para a gente começar a adicionar os outros componentes. E aí a gente vai colocar agora e pau na máquina!
Vamos tirar a nossa luva agora, porque agora ela só vai atrapalhar, e vamos começar a adição dos outros componentes. A gente vai utilizar então o molho inglês, que é um dos componentes. A gente utiliza 1 colher de molho inglês, é suficiente na nossa para fazer o nosso molho. O molho inglês, se você exagerar, ele dá um tom muito ácido, muito mais pro azedo, o que não é muito interessante para nossa composição, para a confecção do nosso molho barbecue. Nossa, preciso de faculdade para abrir isso aqui. Brincadeiras à parte, vamos lá, a gente já resolve na hora. Ao vivo sempre é mais fácil, né? Com o vinagre é a mesma coisa, o volume é muito pequeno do que a gente precisa, é só para fazer realmente as reações. E aí aqui um cravinho, tá? Um apenas, até porque a gente vai remover esse cravo quando ele estiver no ponto de cozimento correto. Pimenta moída, isso é a gosto, gente. Cada um tem uma forma diferente de ver a pimenta. Eu, se for colocar para o meu gosto, eu vou colocar bastante. Mas, como nós vamos fazer para um público maior, eu não posso exagerar demais. Então eu coloquei apenas a pontinha da colher de café. E por fim, o nosso ketchup, que vai dar esse tom diferenciado aí e adocicado para o nosso molho barbecue. Esse nós podemos dar uma caprichadinha nele aí, aqui no nosso molho. No nosso caso, como a gente pegou um ketchup com volume menor, eu vou usar todo ele. Pessoal, não esqueçam, não precisa ser uma marca específica de cada produto como esse que eu estou utilizando para fazer o barbecue. Pode ser a marca da sua escolha, ou se você achar um preço mais baixo, está tudo certo. O importante é que você vá provando a cada etapa e consiga chegar no sabor final, que é o legal, que é onde vai aproximar a família. Olha lá ó, a beleza disso aqui. Bruno, consegue ver bem a corzinha que está ficando esse nosso molho? Isso, Bruno, mostra, olha bem essa cor, olha essa textura, como é que tá ficando. Claro, né, aqui eu não dei tempo para degradar toda essa cebola, mas a gente pode deixar ela cozinhando aqui um tempão, até que finalize então os nossos espetinhos. Legal? Então rapidinho, agora a gente calça a nossa luva para poder mexer novamente os espetinhos, para a gente não queimar as mãozinhas, né, e vamos virar eles. Virando nossos espetinhos. Que coisa mais linda isso aqui tá ficando aí. Olha lá. Opa! Primeiro eu vou ter que tirar com a pizza. O fogo tá quente. Olha a reação de Maillard que tá acontecendo. Perfeitinha. Depois a gente gira. No caso do espetinho é mais fácil. A gente gira dos 4 lados, né? Bem fácil de trabalhar, né? Mas no xixo não é tão simples assim. Aí, ó. Sempre tem um jeitinho de uma solução para cada uma das condições. Essa é a vantagem de trabalhar numa churrasqueira. Fácil de trabalhar. Outra coisa que eu esqueci, faltou o sal, né, gente? Barbecue sem sal não vai ter o contraste do agridoce. Então, rapidinho, vamos colocar o sal no nosso barbecue. Também é uma pitadinha. É uma pitadinha de sal para que ele, então, faça a mistura de sabores que a gente quer, que a gente precisa. Mas aqui ele já está na finalização realmente, prontinho para a gente poder servir aí com os espetinhos. Mais um minutinho, eu já tiro o molho barbecue, coloco para cá e começo os preparativos para a gente servir os espetinhos, ok? Aguardem! Voltando aos comerciais agora, vamos remover então nossa panela com o molho barbecue e já dar uma olhada como é que estão os espetinhos. Eles já estão quase prontos para servir, né? Como a gente já viu no bloco anterior, ele está bem mais fácil. Olha isso aqui como é que está ficando. Olha isso aqui, que magnífico. Gente, esse cheiro excepcional, excepcional. Gostaria realmente que vocês estivessem aqui para poder provar esse molho. Claro, deixei um pouquinho mais grosseiro, falei para vocês no começo, o ideal é fazer ele bem picadinho, bem miudinho, com muito tempo para degradar a cebola e o alho. Mas
aqui a gente consegue servir neste formato, beleza? Preparando agora para que a gente possa servir, né, os espetinhos. Tem alguns que já estão prontos, então a gente vai servindo conforme eles estejam já assados. Primeiro, prepara realmente o prato. No dia de hoje, o nosso prato realmente era com o molho barbecue, caseiro, né, não comercial, para que a gente possa então dar um saborzinho bem legal aí para esse evento gastronômico familiar, que é o que nós queremos, né? Que é a união de toda a família em volta deste seio familiar. Olha essa fumacinha saindo, fantástico que vai ficar. Vamos aproveitar então, vamos tirar o xisto de bovino para que vocês possam visualizar como é que ele está ficando. Olha isso. Olha lá, hein? Coisa mais linda. Então a gente espera um minutinho, rapidamente, apenas para que ele dê uma descansada nos sucos, né? Para que eles se alojem nas posições corretas aí para que mantenha a suculência da carne. E aí, após esse um minutinho, a gente, no caso aqui, eu vou tirar de um dos espetinhos aqui para a lateral, para que a gente possa então mostrar a carne, como é que ela ficou, e temperada com o molhinho barbecue, tá certo? Então vamos aproveitar essa condição para a gente já fazer. E já na sequência, já está quase pronto o espetinho de xisto de suíno também, ok? Vamos lá. A vantagem desse espetinho de xisto feito aqui pelo Tuxo é a maciez. Olha a maciez dessas carnes, gente. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Então, quando a gente pega uma carne como essa, com extrema maciez, olha o ponto disso aqui. Muito jóia, né? Muito jóia. Olha esse ponto. E aí, experimenta. Por favor. Experimenta aí. Eu nem vou repetir porque tem mais para experimentar. Muito jóia, né, Bruno? Muito jóia. Quer mais um pedacinho? Quer servir aqui? Pega aí com a mão. Fica mais fácil. Bruno, me conta aí. Trocaria o barbecue pelo molho comercial? Não, fácil de fazer, muito gostoso. Muito bom, isso aí mesmo. Vamos lá? Vou separar agora os espetinhos daqui e vamos preparar o próximo, que é o espetinho de suíno, para que vocês deem uma olhada como é que tá ficando. Então vamos lá. Olha que coisa mais bela. Olha isso, hein? Deixa eu dar aquela descansadinha. Enquanto isso, vamos dar uma giradinha nesse aqui, para tentar assar a lateralzinha dele também. Mas esse aqui também é bem rapidinho agora, porque como ele já está degelado, né? Então a gente consegue só ir girando ele e assando as partes que ainda não foram assadas. Então vamos lá, tirando o espetinho agora de suíno. Olha lá como é que tá. Vou mostrar para vocês então aqui novamente. O sabor do xisto de suíno também, ele é fenomenal, né, gente? Ele é um prato que não é da nossa região, mas é muito consumido. E um porquinho no molho barbecue não tem preço. Olha isso aqui. Vamos lá. Pedacinho, Bruno. O legal é a diversidade, você conseguir experimentar os 4 espetinhos de uma vez só, que é o xisto de bovino, xisto de suíno, boi ralado de suíno e boi ralado de bovinos, tá? Bem legal. Vou tirar aqui para a lateral e já me preparar para receber o nosso espetinho de bovino. De bovino, boi ralado e
de bovino e boi ralado de suíno. Enquanto isso a gente delicia. Mais um pedacinho. Um comentário que vale a pena a gente falar nesse momento também é que esse molho, como eu deixei ele mais grosseiro com os pedaços, o que você pode fazer é pegar ele depois de pronto assim e bater no liquidificador. E vai deixar ele mais pastoso, né? Ele vai ficar com a textura que você precisa. Até porque ele tá bem grosso o molho aqui. Ele não tá líquido, ele tá realmente bem grosso. Então, é o que a gente precisa, é algo legal. Outra condição também, lembra que esse molho você pode fazer em casa até uns 7 dias, você consegue conservar ele na refrigeração, na geladeira, né? Mais do que isso, não acho interessante. Até porque a diferença entre o nosso molho e o molho comercial é que esse molho aqui nós não temos conservantes, né? Tem conservante em alguma parte do produto comercial que a gente adiciona aqui dos componentes, mas não é suficiente para manter a conservação desse novo complexo montado. Então, se você quiser fazer esse molho, faz para utilizar no dia, faz no volume menor, não faz excessivo. E vocês viram que ele é fácil, ele é prático, ele não é difícil. No meu caso, que sou baixinho, preciso de uma bancada menor para poder fazer o corte da cebola, né? E aí eu vou conseguir realmente fazer um corte bem menor e com maior precisão. Até lá, vamos nos adaptando com as condições que nós temos e fazendo da melhor forma possível. Vamos servir o nosso boi ralado? Então aqui eu vou mostrar para vocês como é que está o nosso o nosso suíno ralado, né? Vocês podem observar, ele está bem sequinho, ele tem uma carne um pouco mais avermelhadinha, então um lado um pouco, uma reação de Maillard um pouco mais forte, outras menores, mas ao corte vocês vão observar que realmente ele está bem legal e que não está mal passado não, tá? Então vamos fazer esse corte aqui, que fica bem interessante para que a gente possa mostrar e servir para vocês. Então a diferença, se vocês forem observar, olha lá, ó. Tá bem sequinho, tá no ponto, não tá mal passado, né? E até porque a gente sabe que o suíno mal passado a gente tem riscos, né? Que a gente não quer correr nesse momento. Então a gente quer um suíno com uma carne bem passada e aqui ela tá dentro do que a gente precisa. E a gente aproveita essa condição agora e faz a nossa experimentação. Olha quem tá chegando para experimentar o nosso porquinho. Experimenta aqui, Karina. Aqui é o nosso suíno ralado com o barbecue. Olha que joia. Espero que você goste realmente e aproveite essa condição que é bem legal. Vem, Bruno, aproveita aí também. A galera tem que ver que tem bastante gente, senão como é que, né? Eu vou fazer minha fama como, né? Legal, né? Bem legal. Então deixa eu já deixar esse aqui, ó. Eu já vou servir e vamos servir agora o nosso boi ralado no espeto. Vamos então aos nossos espetinhos de bovino. Olha isso aqui e olha essa reação de Maillard magnífica que ficou nesses espetinhos de bovino. Olha aqui, vamos cortar aqui para que vocês possam visualizar como é que ficou por dentro. Olha aqui, mesma coisa, olha lá. Aí a gente já serve aqui, vamos experimentar, né? Sem experimentar não tem a mesma graça. Que fantástico. Pessoal, então eu venho agradecer vocês novamente pela presença, o carinho que vocês têm dado para nós, para esse programa de TV e para o programa Queimando Osso, tá? Eu agradeço de coração ao Tuxo e à Frigocil por sempre estarem trazendo essas nossas condições, ampliando o nosso leque de possibilidades de produtos que você possa fazer para reunir a sua família. Então, todo domingo, aqui na Gen TV, no programa Queimando Osso. Aproveitem isso. Agradeço de coração. Que Deus abençoe a todos. Amor com sabor de carne.